você compra uma tinta, você prepara a parede, você pinta e depois quando ela está toda pintadinha, toda bonita, não dá uma sensação boa, sim ou não? Nossa, dá uma sensação muito boa. Eu consegui concluir. Você chama as pessoas para verem. Olha só essa parede aqui. Era branco neve, agora é branco gelo. Gostou? E aí você tem um projeto lá na sua casa, você quer construir alguma coisa, ou lá no seu trabalho, você planeja fazer algo, e quando você conclui, e aquelas pessoas que fizeram a faculdade escreveram um TCC. Você já escreveu um TCC? Alguns sim, outros ainda não. Quando você escreve um TCC e você termina, vê todo aquele trabalho pronto, você defende, cara, consegui! Deus nos criou dessa forma. Deus nos criou para sermos criativos. O crente precisa ser criativo. Todos aqueles que são segundo a imagem de Deus já são pessoas criativas, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas o crente, e principalmente se você é um crente batista, você tem que ser criativo e inteligente ainda. Você tem que gostar de estudar, gostar de planejar, gostar de fazer. E não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não é inteligente. Olhe para a pessoa do seu lado bem sério mesmo agora, bem sério. E diga se você é inteligente. Pela risada, a pessoa não botou muita fé, né? Mas diga assim, em nome de Jesus, você é inteligente. Eu creio, pela fé. Você é. Nós temos em nós esse desejo de realizar, irmã Sueli. Nós temos esse desejo, Wesley, de construir, de fazer. Nós temos esse desejo de fazer algo que dure. Eu queria ter um tempo para poder escrever todas as mensagens que eu dou para vocês, essa de Filipenses. Eu coloco tudo numa pasta. Cada mensagem tem 8 a 12 páginas escritas. É essa que eu falo aqui para você em 45 minutos, 1 hora. Eu tenho vontade, quando eu tiver um tempo, de pegar essas mensagens e começar a escrever um livro de várias páginas. Puxa vida! Eu tenho esse sonho. Então já tenho várias séries de mensagens. Tenho mensagem sobre atributos de Deus, mensagem sobre o livro de Neemias, mensagem agora sobre o livro de Filipenses. Eu devo ter uma dezena de séries de mensagens que eu já preguei aqui. Que se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu escreveria alguns livros. Seria muito legal, né? É um sonho para mim. Se Deus me der a condição, um dia eu vou conseguir realizar. Mas além desses sonhos e dessa vontade que Deus nos deu, Deus nos colocou em um negócio. Você faz parte de um negócio, e esse negócio é um negócio de família. Aqui nós temos uma imagem, né, de várias pessoas trabalhando. Essa imagem aqui, ali atrás está escrito naquele banner ali, negócios de família. Essa imagem não foi eu que fiz não, foi a inteligência artificial. Tá, fui lá, faço uma imagem, eu vou fazer uma pregação de isso e aquilo, e escrevo, faço uma mensagem como negócio de família, na época do apóstolo Paulo na igreja de Filipos. Aí saiu isso daí, e surpreendidos pela alegria foi o Nova Web que colocou. Mas o que eu quis trazer com essa imagem? É que nós estamos aí nesse meio. Nós temos um negócio da família, e todos nós temos um papel, temos uma função, temos um negócio, temos um produto. Nós fazemos parte de um mesmo, entre aspas, negócio, de uma empresa da família. Eu me lembro quando eu comecei no ministério de evangelismo, e eu reuni com os líderes, eu chamei eles, eu tive essa ideia, essa ilustração. Eu falei para eles, olha, imagina, quem seria a pessoa que investiria, que apostaria que o evangelho, que a mensagem de Jesus Cristo chegaria até nós aqui no Amazonas? Imagina, Jesus ele não andou mais de 300 quilômetros ali, pegando um raio, não foi mais de 300 quilômetros onde Jesus andou. É como se ele pregasse daqui para Itacoatiara e nas cidades ao redor. E a mensagem daquele homem, sim, ele era um homem Deus, e que foi morto numa cruz.
espalhou por toda a terra e chegou até nós. E hoje, nós temos essa missão, e o negócio da nossa família é sermos os contadores de história. Eu me lembro na minha época de pregador de praça. Tenho saudade às vezes. Eu chegava para as pessoas lá na praça, eles estavam sentados, eu chegava lá com eles e falava assim, eu pregava com cubo evangelístico, eu chegava lá com eles e falava assim, oi, tudo bem? Eu me chamo Mateus, eu sou o contador de histórias. E você não precisa me pagar nada, o meu pagamento é você me ouvir. Posso contar uma história para você? Aí eu contava a história, falava do evangelho, e aí eu dizia assim, no final, você quer ser salvo? Quer? Para você ser salvo, você tem que me dar R$50. Brincadeira, não falava isso não. Aí era só para a pessoa fazer que nem você fez, rir. Eu falava isso, rir. Não, gente, a salvação não custa 50, não custa 100, não custa 200. A salvação é de graça, é em Jesus. E aí depois nós orávamos, alguns aceitavam a Jesus, outros não. O nosso trabalho é pregar a mensagem de Cristo. E o evangelho, esse negócio da família, essa história sendo compartilhada, trazia alegria para Paulo. Vamos ler juntos Filipenses no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. Versículo 3 até o versículo 8. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com o quê, gente? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Cooperação. Se você tem liberdade para marcar a sua Bíblia, marque essa palavra, cooperação. Essa é uma palavra no grego que se chama koinoina. Koinoina. Eu já falei para você que meu grego é péssimo. Mas significa cooperação, significa parceria. Poderia ser traduzido assim: eu oro com alegria por causa da parceria que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta com alegria a respeito de vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profundo sentimento, com profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo, ele falou que aquela igreja era uma igreja cooperadora. Era uma igreja que eram os parceiros dele do Evangelho. E hoje, meus amigos, amigas, filhos, filhas, irmãos e irmãs, nós somos parceiros de um negócio. Nós somos cooperadores de uma empresa familiar. Nós temos uma empresa e nessa empresa só participa quem é da família. E esse negócio é um negócio do Evangelho. É algo que Deus nos colocou. É uma missão que Deus compartilhou para todos os filhos. Se você é um filho de Deus, diz eu. Eu, amém. Eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, Deus me coloca ali no meio do povo dele, no negócio dele, para eu ser um cooperador, para eu ser um parceiro, para eu estar ajudando. E qual que é o nosso produto? Nosso produto é o Evangelho. E o que é o Evangelho? É a boa notícia. E o que é a boa notícia? Bom, a boa notícia começa com a notícia ruim. É que não há nenhum justo. A boa notícia é que, na verdade, você está condenado ao inferno. Eu estou condenado ao inferno. A boa notícia é que você tem essa carinha de santo. Todo mundo olha para você, cara, que pessoa, essa pessoa caiu do céu. É um anjo caído. Não é uma coisa boa falar isso. Mas a pessoa olha para você e fala assim, uau. Mas na verdade Deus sabe o teu íntimo. Deus conhece cada pensamento que você já teve.
E você só tem pensamentos lindos, né? Pensamentos bons, pensamentos... Você nunca pensou, que raiva dessa pessoa, esse botão... Você nunca olhou cobiçando ninguém, o que era do outro, você nunca teve inveja. Na verdade, gente, se eu pegasse todos os pensamentos que você fez, eu fizesse um resumo, e aí viéssemos aqui um dia para o culto de domingo e eu falasse, tá aqui, gente, hoje nesse culto eu peguei, consegui ter uma tecnologia, eu tenho aqui um Blu-ray, eu tenho um DVD dos pensamentos do fulano de tal. Todos os pensamentos. Será que ele pensou só coisa boa de mim, gente? Será que ele pensou só coisa boa de você? E eu desse e colocasse lá no Nova Web, dá o play. Começou a passar aqui os pensamentos. Deixa eu lhe falar o que aconteceria com você. Você iria embora, nunca mais voltaria nem para sua casa. Você pegava o primeiro barco que tivesse ali na Manaus Moderna, ia pendurado do lado de fora, mas você ia ter vergonha de ver até mesmo as pessoas da sua família. E se você não concorda com isso, talvez você não esteja sendo sincero com você mesmo, porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos do coração do homem são para o mal. E a boa notícia é que Cristo, ao saber da nossa condição ruim, decidiu vir à terra. Nasceu como um bebê, viveu uma vida perfeita. Pregou, curou, mas aos 33 anos, ele tinha que ir para a cruz. E não pense que aquilo que assustou Jesus, não pense que foram os chicotes romanos, não pense que foram os pregos que iam entrar nas suas mãos. O que assustou Jesus foi que ele receberia toda a ira de Deus sobre ele. E me chama a atenção que lá em Marcos 14, diz que por 3 vezes Jesus orou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o que é interessante é que em Marcos 14 ainda fala que Jesus, ele orou e pediu angustiado. E diz que ainda ele tinha uma angústia tão grande que ele começou a suar sangue. E eu queria falar com vocês que têm filhos. Muitos de vocês, imagina a sua menininha. Imagina o seu filho. Chegando para você, suando sangue. Desesperado, chorando, soluçando. E falando assim, pai, eu não quero sofrer, pai. Pai, eu não quero ir para a cruz. Pai, eu não quero me afastar de ti. O seu filho chegando para você falando assim, pai, mãe, por favor, pai, se tiver uma outra maneira, por favor, pai, por favor. E aí diz que Jesus, ele orava com angústia. Ele orava com angústia, ele orava, eu não sei, mas a sua pele ferida. Ele de joelhos, gritando, provavelmente, pai, por favor, pai. Pai, por favor, se tiver um outro meio, Deus, por favor, não quero morrer. Eu não quero ir à cruz, Pai. Por favor, meu Deus, eu não quero, Senhor. Eu não quero suportar a tua ira, o teu abandono, o teu virar de costas, Senhor. Eu não quero ir ao inferno. Pai, se tiver uma outra possibilidade, Senhor, um outro meio, Senhor, por favor, por favor, por favor, por favor. Que você falaria para o seu filho? Você olharia o sofrimento do seu filho de uma maneira sem importância para sua filha, suando sangue, de joelhos, com a cara toda cheia de lágrimas. E o que me impressiona é que em Isaías 53 vai dizer que Deus se agradou em esmagar o seu filho. Deus se agradou em pisar, em maltratar, em castigar, em ferir o seu próprio filho, o seu melhor filho, o seu único filho. E foi por causa de você. Então, meus irmãos, nunca permita que alguém pregue o evangelho, que alguém fale que Deus matou o seu único filho por sua causa, e você assista assim, esse é o evangelho, né? Esse é o básico.
Eu já estou mais à frente, agora eu estou buscando a unção superior. Deus feriu o filho dele, e o filho dele, desesperado, imagine o seu filhinho pequeno, a sua filhinha pequena, e Deus fez isso por sua causa, Deus fez isso por minha causa, para que a minha culpa, a sua culpa pudesse estar sobre ele. E diz lá em Isaías 53, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a nossa mensagem, gente. É isso que nós nos comprometemos, de avançar essa mensagem até os confins da terra, e então virá o fim. A mensagem de que nós estávamos condenados, e Deus se agradou de esmagar, ferir, esmagar, furar o lado, lançar ao inferno por nós. E essa é a mensagem que transforma corações de pedra em corações de carne. Essa é a mensagem que transforma vidas. Essa é a mensagem de que aquele que nós lemos agora, ele começa uma boa obra em você quando você entende o amor de Deus. E quando você entende o amor de Deus, a obra dele, ele vai completá-la. Porque aquele que nos amou a tal modo, ele vai completar a sua obra. Então deixa eu falar algo para você. Não existe crente sem mudança, porque Deus justifica e justificou com Cristo, mas o Senhor também santifica. É uma obra dele. E essas são as boas notícias. Então, meus irmãos, nós temos um negócio de família, o nosso negócio, a nossa missão, a nossa empresa, a nossa placa, a nossa camisa, a nossa farda, o nosso crachá, a missão da empresa, a visão da empresa, os valores da empresa, tudo da empresa é pregar o Evangelho. Essa é a nossa mensagem. Nós amamos a mensagem da cruz, e até morrer, nós vamos proclamá-la. Aquela música antiga que nós cantávamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer vou proclamá-la. Então nós temos essa mensagem, nós temos este produto, nós temos essa missão. E agora eu quero dar para você 3 princípios de união para manter o negócio da família forte. 3 princípios de união, 3 princípios de parceria, 3 princípios de cooperação para manter o nosso negócio, a nossa missão, o negócio da família forte. 3 princípios de parceria, 3 princípios de união para manter o negócio da família forte. E são muito simples. São muito simples, eu quero que você faça gestos comigo para lembrar. São 3 princípios de união, você pode botar união, parceria, cooperação, para manter forte o negócio da família aqui em Filipenses. O primeiro princípio faça comigo aqui a mãozinha, ó, seja grato. O primeiro princípio é, seja grato. Segundo princípio, seja confiante. Confiante. E o terceiro princípio é, esteja ciente. Eu vou falar cada um deles. Seja grato, seja confiante, esteja ciente. Seja grato, seja confiante, esteja ciente. São 3 princípios que Paulo nos dá para que a cooperação do Evangelho continue seguindo na nossa vida. Seja grato, seja confiante, esteja ciente. Você pode falar os 3 comigo? Vamos juntos? 1, 2, 3 e já. Seja grato, seja confiante, esteja ciente. Vamos fazer os gestos para você não esquecer. Primeiro é seja grato, depois seja confiante e esteja ciente.
Esses são os gestos. Qual que é o primeiro com o gesto? Seja grato. Esse é o primeiro princípio que nós vamos ver. Seja grato. Para que nós possamos servir a Deus e proclamar essa mensagem até os confins da terra, nós precisamos ser gratos sempre a Deus. Grato a Deus pelo que Ele fez na cruz, por Jesus ter morrido em nosso lugar, devemos sempre ser gratos. Nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus, nós somos gratos porque nós não precisamos mais temer a morte, nós viveremos eternamente com Deus, nós não seremos condenados ao inferno, a morte é só uma passagem para vivermos no lugar onde Deus nos preparou, e mesmo que a gente não venha morrer, Jesus volte antes, por causa de Cristo, Ele pode nos perdoar, então nós devemos sempre ser gratos. Mas também devemos ser gratos pelas bênçãos que Deus deu à nossa vida. Deus te deu uma família, Deus te deu uma igreja, Deus te deu amigos, Deus te deu o evangelho, Deus te salvou. Seja sempre grato, porque um cristão, eu falei para você, um cristão que vive a sua vida, né? Puxa vida, ai meu Deus do céu, ó céus, ó azar, ó isso, ó aquilo. Não reflete a alegria de uma pessoa que foi salva. Por que você está tão triste? Não, eu fui salvo do inferno. O diabo não tem mais poder sobre mim. Meu Deus, mas tu queria ir para o inferno porque tu está tão triste, meu amigo. Uma vida tão infeliz. Então, primeiro, seja grato. Olha só o que Paulo fala, Filipenses 1, o 3 e o 4. Olha só, agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Eu contei para vocês, há 2 semanas atrás, como é que Paulo chegou lá. Você lembra, Paulo teve uma visão com o homem da Macedônia, ele chega lá atrás desse homem da Macedônia, cadê o homem, cadê o homem? E aí a cidade de Filipos era uma homenagem a Filipe da Macedônia, que era o pai de Alexandre o Grande. E aí o Filipe da Macedônia deu o nome daquela cidade, ele estava procurando quem é esse homem da Macedônia, ele chega no final de um rio, tem algumas mulheres orando, não tinha ninguém pregando, ele evangeliza, eu acho que a mensagem não foi nem tão boa. Porque fala assim, o Senhor abriu o coração daquela mulher, não foi uma mensagem boa, não sei, e uma mulher se converteu a Lídia. E aí o que acontece? Depois as coisas vão de mal a pior para Paulo, ele é levado, leva varada nas costas, leva murro, e jogado na prisão. Só que ele começa a louvar com Silas. Eu não sou mais escravo do medo, cala a boca! Sou filho. Quando ele estava louvando, todas as celas se abrem, o carcereiro ia se matar. E aí quando viu que Paulo estava lá dentro, ei, não se mate! Aquele carcereiro se converte. E Paulo vai embora. Sabe, Paulo apanhou, Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, ele levou, os soldados romanos carregavam a vara para incentivar os trabalhadores preguiçosos, levou aquilo nas costas, foi preso pelo pé, ficou numa situação desconfortável, fazendo cocô no buraquinho da cela. E Paulo fala assim, sempre quando eu me lembro de vocês, eu tenho uma alegria. Muitos de nós, meu Deus, quando eu lembro de Filipos, a minha costa já começa a doer, já me lembro. Ai, quando me lembro de Filipos, lembro daquele cheiro da cela terrível. Aí eu lembro daquela situação, preguei, 2 pessoas se converteram. Ai, não gosto. Mas Paulo, ele era agradecido. Meus irmãos, nós devemos olhar as coisas boas. Vai vir problema para todo mundo. Deixa eu fazer uma profecia aqui na sua vida. Está repreendido, pastor. Problemas vão vir para crente e para descrente. Todo mundo enfrenta problema. Todo mundo enfrenta problema. O rim de alguns vão doer também aqui. A vesícula, quando você menos espera, vai doer.
Vai vir problema para todo mundo. Mas nós precisamos agradecer porque Deus está sempre conosco. E a Bíblia fala que Ele não nos dá tentação, dificuldade que a gente não possa suportar. E fala que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E se vem problema, eu creio que bênção vem em dobro, porque Deus nos abençoa demais, não é verdade? Sim, podem vir problemas, mas eu creio que os problemas são muito menores do que o nosso Deus, amém? E meu Deus, eu tenho tanto a agradecer. Quando eu me casei, eu casei com a Thaís, eu achei que a gente ia passar muita dificuldade. Eu achei que as coisas iam ser muito difíceis. Eu achei que as coisas iam ser muito raladas, mas pela graça de Deus as coisas foram melhorando. E não começou assim, a gente não começou bem, ninguém deu um apartamento pra gente. Né? Aquele pessoal que casa, né? Já tem um pai, não, estou comprando aqui um apartamento para minha filha, para quando ela casar. Oh, coisa boa! Oh, meu Deus! Jovens, quando você for conhecer alguém, você fala assim, seu pai vai lhe dar um apartamento? Já economiza uma grana. Mas eu esperava muita luta, eu esperava muita dificuldade, eu esperava muita tristeza. Nós enfrentamos, mas eu vou lhe dizer, a bênção, ela superabundou nos sofrimentos. Então nós devemos ser gratos àquilo que Deus nos deu, agradecer a Deus. E mesmo que você passe pela prova, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. E é como se o Espírito Santo ele ajustasse a mente de Paulo e falasse assim, Paulo, não olhe os sofrimentos, Paulo, seja grato pelo que o Evangelho produziu. Olha essa igreja que cresceu. Ele levou uma paulada nas costas, ele foi preso, mas isso cooperou para o bem daquelas pessoas, e aquelas pessoas estavam frutificando, estavam crescendo, estavam sendo abençoadas. Meus irmãos, quando as coisas parecem que a tempestade está chegando, a tempestade chega na nossa vida, quando a gente sai da tempestade e nós olhamos para trás, nós conseguimos perceber que o Senhor Jesus estava conosco o tempo todo. O Senhor Jesus está conosco. E nós devemos sempre agradecer. Agradecer pelo trabalho que Deus lhe deu. Você tem um trabalho que pode vir no domingo, louvar a Deus, tem um sábado para servir, tem uma noite para servir. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, pelas condições. Olha só de olhar aqui para alguns de vocês, eu estou vendo que vocês têm comida até de sobra. Está difícil, o problema tem sido outro agora. O problema não é falta de comida, é comida demais. E Deus abençoa. Deus é muito bom. Qual que é o primeiro princípio para pregarmos o Evangelho, para servirmos em ministérios, para servirmos a Deus com alegria? Qual que é o primeiro princípio? Seja grato. Meus irmãos, devemos ser gratos. Quando viermos aqui servir, ou se Deus nos enviar para um outro país, se Deus nos enviar para um outro estado, se Deus nos enviar para o interior do Amazonas, e você for servir a Deus lá, começar uma igrejinha, começar um grupo de oração, começar alguma coisa, ser grato pelo que Deus lhe deu, pela salvação, vai te dar força, energia para servir aonde você for. Seja grato. Eu digo para você que eu não consigo me controlar. Eu quero ler mais e mais a Bíblia. Olha só o que diz o versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo não estava preso porque ele era um bandido, porque ele era um ladrão. Por causa de Cristo, ficou evidente. E aquilo gerava a curiosidade das pessoas. Por que esse homem aqui está aqui? Por que esse homem está aqui dentro? Quem? Esse homem, quem? Paulo. Ah, Paulo? Cara, ele está aqui por causa de um tal de Cristo. Cristo? É um tal de Cristo. Cristo? É um tal de... Tu vai perguntar de novo? Não acredito.
Aí ele ia lá e chegava, Paulo, quem é esse Cristo? Que bom que perguntou. Bom, imagina que eu pego todos os seus pensamentos, coloque num CD. Brincadeira, não tinha CD naquela época. E aí, ficou muito bom. E aí, olha só o versículo 14. O versículo 14, Paulo ainda fala assim, olha, porque ainda fui preso, a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Quando o pessoal soube que Paulo foi preso, quem foi preso? Paulo. Quem? Paulo. Quem? Paulo. Se animaram, começaram a fazer paulistinério, foi embora, bora. Você já ouviu falar sobre Jesus? Já ouviu falar sobre Jesus? Já ouviu falar sobre Jesus? Já? Com ousadia, coragem, eles tomaram 2 Red Bull com café e foram pregar o evangelho. E subiam nas lajes, faziam igreja, faziam culto, encontro de casais e terra na terra, e embora. E aí sabe o que Paulo fala? Tem motivo para eu não agradecer? Até os sofrimentos. Olha a sua vida. E eu conheço muitos de vocês. No momento do sofrimento você veio falar, pastor, acabou tudo. Pastor, o sofrimento chegou na minha vida. A tristeza bateu à minha porta. Mas aquele momento de tristeza era uma grande virada. Até mesmo na sua família. Porque às vezes quando a pessoa quebra a cara, que ela pensa assim, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Deus. E às vezes o lugar mais alto que podemos estar é de joelhos. Quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Jesus. Eu toco o céu, sabe quando? Você sabe quando eu toco o céu? Ô pastor, o céu é altão. Eu toco o céu quando os meus joelhos batem no chão. E muitas vezes só deixa para orar quando o sofrimento vem. Quando está tudo bem, você nem ora. Sua oração é assim, ai, que nem a irmã ali, ó, bocejando. Ai, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Está dando vontade de você, né? Eu sei. Mas não tem problema não. Bocejar é oxigenar o cérebro. Quando a pessoa boceja, que ela quer prestar atenção, tá bom? Mas é sério, você já deitou na cama e bocejou, vou dormir agora, aí você bocejou? Não, você só boceja quando está lendo, quando está vendo alguma coisa que você quer oxigenar o cérebro. Todo mundo bocejando agora. Dá vontade, né? Peguei vocês. Meu Deus, tinha muita coisa para falar. Qual que era o segundo? O primeiro é, seja grato, e o segundo é, seja confiante. Olha só, versículo 6, vamos ler juntos? Versículo 6. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Estou convencido de que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha a pessoa do seu lado. Ela está com a placa aí em construção, tá? Ou em manutenção? Agora olha com os olhos espirituais. Essa pessoa ela está com a placa em construção. Tem um alvará de construção ali. Tem aquela placa da prefeitura. E o nome da construtora é Construtora Celestial. O engenheiro é Deus. Aquele que financiou a obra. Você sabe quem foi que financiou a obra? Jesus Cristo. E o mestre de obras é o Espírito Santo. Uau! Jesus pagou. Deus é o dono da construtora. Mas é o Espírito Santo que é o mestre de obras, lá é o pedreiro que está trabalhando em você. E aí sabe o que Paulo fala? Eu vou dizer de mim, Mateus, eu não sou o homem ainda que Deus gostaria que eu fosse. Há tantas coisas em mim que eu gostaria que fossem diferentes. Queria ser mais corajoso no Senhor, mais confiante no Senhor, temer menos o futuro.
ter palavras mais sábias. Eu queria ainda ser muito diferente, mas graças a Deus, eu não sou o homem de 10 anos atrás. Graças a Deus, eu não sou o homem de 1 ano atrás. A obra ainda está acontecendo. E nós precisamos ser confiantes de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Gente, é uma obra, sim ou não, o que está dizendo aí? É uma obra, sim ou não? E uma obra, seu Cícero, uma obra, é da noite para o dia? Vou começar uma obra aqui, você vai lá no computador, eu quero uma igreja de 3 andares, aí no outro dia ela aparece do nada, é assim? Não, tem que fazer fundações, tem que cavar, tem que terraplanar, e à medida que vai construindo, tem os entulhos, né? Não é que tem uns entulhos, você vai fazendo e vai cavando, de onde é que eu vou colocar aquela terra que eu cavei para colocar a fundação? Aí você tem que jogar fora. Vamos usar uma ilustração, que Deus vai trabalhando na sua vida, vai tirando coisas, você vai confessando, vai abandonando, vai tirando lá da obra, e Deus vai construindo, vai comprando, e à medida que você tem mais material, à medida que você medita mais, ora mais, assiste mais pregações online, vai entrando mais tijolo, vai entrando mais cimento, vai entrando mais ferro, vai entrando mais água, vai entrando mais coisas para a construção acontecer. Então quando a gente fala assim, ei, medite, ore, decore versículos, trabalhe, confesse os seus pecados, não fique guardando, é material que está entrando na obra para Deus ir construindo você. Mas o que entra na obra da sua vida? O que está entrando na obra de vocês é o TikTok. Aí o que isso vai gerar em você? O que isso vai gerar em você? Não, é porque aquela dança eu vejo como o Espírito me movendo e como Davi dançou. Isso não gera nada. Vai fazer você, o seu QI vai caindo. Cada vídeo que você assiste desse, seu QI vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, assista pregações de bons pregadores na internet, né? Pregadores que preguem a palavra. Não vá assistir pregação daqueles pregadores. Olha, cada ano tem 2 portais. O portal da prosperidade, o portal da destruição. E o portal da prosperidade é se você vir para o culto da vitória. Assista pregadores que vai lendo a Bíblia, vai ensinando, vai aprendendo. Faça a sua meditação, abra a sua Bíblia, leia, ore. Ore! Ore! Eu estava até conversando ontem com os jovens. As pessoas chegam assim, poxa pastor, nós já tentamos de tudo. Nós já tentamos de tudo, agora nos restaurar. O quê? Não é que eu falei, nós tentamos de tudo agora. O quê? Restaurar? Agora só Senhor, Espírito Santo, trabalha na minha vida, eu estou em obra. Oração, meu lindo, minha linda, é a primeira coisa. Tem um problema, antes de você falar com qualquer boca fedida aí do lado de vocês, vai orar. Aí apareceu o problema, eu tenho que ligar para alguém aqui. Eu tenho que ligar para alguém, está acontecendo isso comigo. Aí não, eu tenho que falar aqui para essa pessoa. Ore, se acalme, vá orar. Tenha um caderno de oração. Coisa maravilhosa é ter um caderno de oração, você sabe? Eu pego os cadernos de 3 anos atrás, eu orei por aquilo e falei assim, meu Deus do céu, o Senhor respondeu. Você está ansioso. Aqui em Filipenses vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as orações, súplicas e com ações de graça, peço que vocês precisam a Deus e sempre orem com o coração agradecido. Meus irmãos, nós devemos ser confiantes de que a obra é de Deus. O Senhor ele vai concluir a sua obra. Deixa eu falar para você, não existe crente que não seja transformado. Não existe isso.
Não, eu sou crente, eu aceitei a Jesus. Você vai evangelizar uma pessoa, você já aceitou a Jesus? Já aceitei a Jesus, sei todo dia da minha vida, desde que eu nasci. Eu era bebê, eu já falava, Senhor Jesus, eu te aceito. Mas cadê os frutos, meu lindo? Você continua mentindo, continua sendo imoral, continua roubando, continua falando mal dos outros, fofocando, sendo orgulhoso, olhando só para o seu próprio umbigo, não olhando para outra pessoa. Que conversão é essa? Aquele que começa a obra, ele vai completá-la. Sim, meus irmãos, como eu falei para você, a obra é gradual, é gradativa. A obra começa com as fundações, piso, telhado, depois faz as paredes, faz a fossa, faz o que precisa ser feito, é gradual. Mas quando você entra na construtora de Deus, a obra é inevitável. A obra é inevitável. Acontecerá uma transformação, você vai ser transformado. Efésios 2:10 vai dizer assim: porque somos criação de Deus. Somos criação de Deus. Essa é a palavra poema. Poema, somos como se fosse o artesanato de Deus. A sua poema. Meus irmãos, Deus vai fazer a obra. E nós precisamos confiar. Quando nós pregamos o Evangelho, nós temos certeza que essa obra é garantida. Então, para eu continuar nesse negócio da família, eu preciso ser grato ao que o Senhor já fez por mim lá na cruz, ao que Ele fez na minha vida. Eu preciso ser confiante de que Ele vai completar a obra dEle em mim e nos outros. Quando eu vou pregar, quando eu vou aconselhar alguém, quando eu recebo alguém no meu grupo de amigos, eu preciso ser confiante de que a palavra de Deus é poderosa, é mais afiada do que espada alguma de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O Senhor Jesus completa a obra. E o terceiro princípio, para que o nosso negócio da família continue avançando. Qual que é o terceiro princípio? Esteja ciente. Como assim? Versículos 7 e 8. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Estar ciente. Volta o versículo 7, Rose, por favor. Estar ciente significa estar atento a ver a obra do Evangelho ao meu redor. Estar ciente significa que você começa a ter ciência do que o Evangelho está agindo e transformando na minha vida e ao redor de mim. E quais são as características, como é que eu posso ter certeza de que o Evangelho, ele está agindo na minha vida, ele está agindo na vida de outras pessoas? Sim, você vai perceber pelos frutos que essa pessoa dá. Antes era uma pessoa que não se importava com os outros, começa a amar. Antes era uma pessoa egoísta, só pensava no seu bem, no seu conforto. Ela começa a compartilhar e se sacrificar para que outros possam viver, para que outros possam conhecer. Começam a dar do seu tempo, da sua vida, da sua energia pelos outros. Mas aqui eu vejo duas características no versículo 7 também. O que o Evangelho, antes da palavra Evangelho, tem dois verbos. São duas coisas que nós precisamos fazer com o Evangelho. A primeira coisa que nós fazemos com o Evangelho é defendendo o Evangelho. Defender o Evangelho é uma palavra grega que nós utilizamos hoje como uma palavra que é a palavra apologética.
Apologética significa defesa. Apologética é defesa da fé. Por isso que quando estudam apologética, é uma matéria do curso de teologia que fala sobre a defesa da fé. Nós, como cristãos, nós defendemos o Evangelho. Defendemos o Evangelho quando nós vemos, na hipocrisia a palavra, heresias. Quando nós vemos heresias sendo pregadas. Você vê pessoas desvirtuando o Evangelho. Você vê pessoas mentindo sobre o Evangelho. Você vê pessoas distorcendo o Evangelho. E você defende o verdadeiro Evangelho. Outra forma de você defender o Evangelho é você estar lá na escola. As pessoas começam a bagunçar sobre Jesus, sobre a fé cristã, começam a falar mal sobre a nossa fé, começam a falar mal sobre a palavra de Deus. E é você se levantar para pregar e estar pronto para defender a sua fé. É isso que Pedro vai falar, esteja preparado a tempo e fora de tempo para responder o porquê da sua fé. Nós não podemos ver as pessoas debochando da nossa fé, debochando da nossa crença, pedindo para nós tirarmos foto com todo tipo de apologia, com todo tipo de ideologia, Nós não podemos ser a favor de ideologias que vão contra a Bíblia. Isso é defender o Evangelho. É nós seguirmos a palavra e a palavra somente, só a Escritura. Esse é o nosso manual de fé, não é um outro livro. Não é um livro do Um com a Casa, que o pastor e a Thaís botaram esse livro para ele. Esse aqui é o segundo, não tem nível. A prioridade é a palavra de Deus. Não tem outro livro que eu, ou outro pastor, outra pessoa fez. Nós cremos na Bíblia. 1 Pedro 3,15 é o versículo, eu esqueci de dar para você a referência, mas ele fala, seja preparado para responder a qualquer que lhes pedir. E ainda, em Filipenses 1,7, a segunda palavra que ele fala aí é confirmando. Confirmando o Evangelho. Confirmar o Evangelho é uma palavra grega que é bebaioses, que significa confirmação, ratificação, estabelecimento. É você confirmar o que o Evangelho fez na sua vida. É você confirmar através da sua vida que essa palavra é verdadeira. Como é que você confirma o Evangelho? Você confirma com o seu modo de viver. Você confirma quando você fala disso. Você acredita no produto? Você acredita no Evangelho? Você acredita que o Evangelho transforma vidas porque transformou a sua vida? Então confirme, fale, ratifique, pregue, mostre para as outras pessoas, eu era assim, Cristo me transformou. Fale, pregue, diga, conte para a sua família. Quando perguntar a razão da sua fé, fale que é Jesus Cristo. Confirme. Sabe o que me chama a atenção? Eu gosto de usar esse exemplo. Teve uma época que uma empresa, que eu não vou falar o nome, né? Por motivo de ética, talvez você tenha vendido, mas tinha uma empresa que incentivava você a chamar as pessoas para a sua casa e você compartilhar as boas novas da Rinodê. E aí essas pessoas, eu não sei do negócio, eu não sei da empresa, eu não comprei o kit de R$2.000, mas me falaram desse kit. A pessoa te chamava para casa, preparava o lugar, preparava um jantar, te colocava um vídeo para assistir. E aí falava, isso tudo pode ser seu, um dia você pode ser diamante. E as pessoas falavam aquilo com coração, acreditando, com convicção. Nós como cristãos devemos falar do Evangelho de maneiras muito mais criativas, muito mais enfáticas, muito mais alegre do que aqueles que queriam vender Rinodê para nós falavam. Nós precisamos acreditar no produto.
Nós precisamos acreditar que o Evangelho transforma. E nós precisamos confirmar com a nossa vida. Esses são 3 princípios para vermos a obra de Deus se cumprindo na nossa casa. Que um dia você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu, meus filhos, minha família, todos nós servimos ao Senhor. Que um dia você possa dizer que alguns colegas de trabalho, alguns colegas de futebol servem ao Senhor porque lhe conheceram. E que essa igreja possa receber cada vez mais pessoas, cada vez mais filhos e filhas de Deus perdidos. Mas temos que lembrar 3 princípios. Primeiro, qual que é? Seja grato. Segundo, seja confiante. E terceiro, esteja ciente. Esteja ciente, defendendo a fé, confirmando com a sua vida e compartilhando o nosso produto, a nossa mensagem. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, o meu primeiro pedido de oração aqui é para aqueles que ainda não entregaram a vida para que Cristo seja o seu Senhor. As pessoas que estão vindo aqui, Senhor, mas no seu dia a dia, não vivem como se vivessem para Ti. Deus, abençoa cada pessoa aqui, Senhor, a se arrepender dos seus pecados. Abençoa cada pessoa aqui a terem consciência, Senhor, de que precisam de Ti. Ajuda cada pessoa aqui, Senhor, a ser surpreendida pela alegria do Evangelho e que entreguem a vida a Jesus Cristo, confessando Ele como seu Senhor e Salvador. Deus, também para aqueles que são cristãos, os ajuda, Senhor, a continuar na missão, no negócio da sua família, que é pregar, Senhor, a Tua palavra. Eu te peço isso, Senhor, que estejamos gratos, confiantes e cientes da Tua obra em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Pode.